vai falar hoje sobre crescimento previsível, bater meta. É sorte ou não é? Esse é o ponto. E aí a gente pode falar dos nossos desafios, né, senhor Mota? No mercado que a gente vive, enquanto alguns choram, outros vendem lenço, enquanto alguns estão sofrendo, se esgoelando, outros estão fazendo, dando seu máximo, fazendo a coisa acontecer. E aí a gente precisa falar primeiramente aqui das nossas principais conquistas dessa semana. Começamos o mês agora, primeira semana completa, dia 1º, Primeira dia semana foi 5. boa. Primeira semana foi boa. Mês passado foi sofrido, mas a primeira semana já começou acelerado. Muitos projetos, muitos treinamentos acontecendo e muitos novos treinamentos entrando para dentro de casa. É isso. Então, muito bom. Começamos um projeto agora grande de treinamento do Banco BTG. Várias reuniões já de entrega e aí o treinamento com as equipes começa agora segunda-feira. Vai ser bom, vai ser no Brasil inteiro. Bem legal, bem legal. E aí a gente tem para falar também com relação a algumas empresas que procuram a gente, elas têm um porte menor. A gente está tentando viabilizar uma solução que caiba para essas empresas, porque como você fala de grandes projetos, você tá falando, o Mato acabou de falar do BTG, talvez você não consiga se enxergar tendo uma solução da Mora Educação e a gente está tentando viabilizar uma ferramenta, um modo de atender você também, que é um PME, para a gente poder te ajudar a ter um crescimento previsível, aumento de produtividade, ter uma aplicação de inteligência artificial, ter um método próprio. Você já imaginou a sua empresa com método próprio? Isso é muito importante. Mas vamos para o assunto da live, que é crescimento previsível. Bater meta não pode ser sorte. Quantas vezes, Motinha, você já ouviu? Esse mês foi sorte. Esse mês o mercado ajudou. Mas se bater É a meta virou frase do loteria, desesperado, né? Essa é a frase do desesperado, né? Tipo, boto todas as contas em Deus, né? Tudo bem, você pode botar, mas tu tem que fazer a tua parte. A gente já falou sobre isso várias vezes. Com certeza é tudo responsabilidade dele, menos a sua parte. Então, se esse mês demos sorte, esse mês o mercado, cara, com certeza absoluta você está sem controle da tua operação. e a lógica da pessoa que fala que é sorte, quando dá errado, ela bota a culpa em quem também? Ela coloca a culpa no mercado, ela coloca a culpa nos outros, ela coloca a culpa em tudo que ela não tem controle, né? Então, nós são três círculos, né? O Uhum. círculo das coisas que a gente tem controle, das coisas que a gente tem influência e das coisas que a gente não tem controle nem influência. Então, o mercado, a gente não tem controle nem influência. Se os juros vai subir, vai acabar, vai reduzir, a gente não tem controle nem influência. Se os Estados Unidos vai taxar o Brasil, a gente não tem controle nem influência. Nem tacar um ovo na cabeça de alguém a gente consegue para as coisas mudarem. Então, não tem controle nem influência. Aí a gente tem as coisas que a gente influencia. Então, você pode influenciar o teu vendedor a fazer mais atividades. Você pode influenciar o teu cliente a olhar uma proposta. Você pode influenciar a tua região, a tua comunidade a ver que você tem uma propaganda, alguma promoção, alguma ação específica, pode influenciar. Mas a única coisa de fato que você pode controlar são as suas próprias ações. Então, quantas pessoas você vai ligar, quantas portas você vai bater, quantos e-mails você vai mandar, quantas ligações você vai executar, quantos WhatsApp você vai mandar. Então, essa é a nossa zona de total controle. E aí, quando a pessoa fala que foi sorte, é porque ela não tem controle sobre as ações dela. E aí uma Muito pergunta doido. para quem está aqui. Na tua empresa, ou você como responsável, você vive essa gangorra ou essa oscilação também? Comenta um sim aqui para a gente poder ter uma noção. Ou fala não, caso você tenha uma previsibilidade de venda, você saiba, todo mês você consegue atingir seus resultados. Comenta aqui para a gente. E aí tem É aquele muito ponto, né, difícil, mano? né? A previsibilidade, ela na verdade, ela é que é eu prever algo, né? Como é que se faz para prever se vai chover ou não vai chover, né? Então, os cientistas, eles vão ou vamos lá, vou facilitar. Como é que eu vou prever, se galera do Bet aí, como é que eu vou prever se o jogo, se o Brasil ia ganhar ontem ou não ia ganhar ontem? Então, eu analiso. O que eu analiso? Para eu poder fazer uma previsão, eu tenho que fazer uma análise de algo, uma análise prévia. Eu analiso o quê? Eu analiso os dados, né?
Então, para eu saber se o Brasil iria ganhar, eu nunca vou saber exatamente se vai ganhar, mas vou ter uma previsão. A minha previsão é de que ontem, inclusive, a minha previsão é de que ontem ia ser 3-0. Inclusive, estava lá com o Paulo Danini, CEO do Lance, Jornal Lance. Eu falei, irmão, esse jogo é 3-0. Se não bater 3-0, amanhã vai ser crítica para cima para baixo, de cima a baixo, né? Por quê? Por que eu disse isso? Porque olhando o histórico, olhando dos jogadores, olhando os últimos jogos, a gente consegue prever que ia ser uma goleada, a gente consegue prever que o Brasil ia engolir o Chile. Ponto. E com a operação comercial, e com o tempo, é a mesma coisa. Os cientistas vão ver, baseado no histórico, baseado no que acontece nas movimentações das nuvens, na velocidade do vento, que a coisa tende a ir para aquele caminho. Então, em vendas, é a mesma coisa. Só que o que acontece? Eu quero prever o tempo sem ter dados históricos, né? Então, você pode Vira até... adivinhação, né? Você pode até não ter todos os indicadores para você acertar a precisão. Mas tá ligado naquelas pessoas, naqueles velhos que eles chegam e falam assim, cara, o meu joelho tá doendo. Quando o meu joelho dói é porque vai chover. Cara, é um indicador, irmão. Se funciona ou não, eu não sei. Mas na cabeça dele, talvez funcione que o joelho dele tá doendo. Então, se bate sempre ou se bate 90%, é um indicador. Pode ser um indicador frágil. Mas é um indicador. É melhor do que um não indicador. Então, não é sorte que quando dói o joelho chove. Sei lá o que acontece. Temperatura baixa, talvez comprima eu não sei qual que é. Mas na operação comercial, você tem que saber, né? Então, na operação comercial, a gente precisa identificar os indicadores para a gente conseguir prever o futuro que a gente está indo. Então, não é sorte. Quando o cara fala que é sorte, pode ser aquela pessoa que o líder vira para ele e fala assim, fulano, para bater meta esse mês, para você atingir seu resultado. Ah, eu tenho 5 contratos, mas se esses 5 caírem, o que acontece? Ih, aí deu ruim. Pois Mas se é. os 5 entrarem, pô, tô bem pra caramba. Pois Mas é. ele vive esse medo de nunca dar certo. Não, a gente está com um vendedor novo na casa que está com pouco projeto, né, em pipeline, pouca proposta na rua. A gente tem um indicador nosso, que inclusive eu meço esse indicador, que é volume open deals, né? São volumes de propostas abertas. E tem um indicador, abaixo de 2 milhões de volume no nosso negócio, abaixo de 2 milhões de volume de propostas na rua, é um indicador de risco, de 2 a 4 milhões, 2 a 4 milhões mediano, e acima de 4 milhões o cara vai voar e vai bater todas as metas todo dia. Então, esse indicador é fundamental para eu poder saber se eu estou indo para o caminho certo ou se eu não estou indo para o caminho certo, porque não é sorte. Onde que entra a sorte? Cara, você já sabe que o seu ciclo de venda, ou seja, do momento que o cliente entra em contato com você até ele pagar, é um ciclo de venda. Normalmente, o nosso ciclo de venda, por exemplo, ele é de 3 meses. Legal. Cliente fechou em um mês. Cara, é mais sorte. Ele fechar em um mês, não é que é mais sorte o trabalho, é porque normalmente fecha em 3. Então, Exatamente. você pode dar sorte nos clientes comprarem antes. A gente deu sorte em dezembro, por exemplo, né? Não sei se você lembra, a gente fechou. Foi com quem? Foi com a Shell? A gente fechou o projeto com a Shell, não foi em dezembro, um projetão muito grande de treinamento. E a gente deu sorte deles pagarem tudo à vista em janeiro. Fez um janeiro gordo. E foi sorte, né? Mas é óbvio, né? A sorte vem depois de muito trabalho. Eles não teriam feito isso se a gente não passasse a segurança necessária, né? Mas Se tem você muitos tiver comentários muito aqui trabalho. bons, hein, Isla? Eu gostei do que você falou aí. Se a pessoa estiver trabalhando pra caramba, então a lógica é que ela vai ter muita sorte. É porque a sorte é quando os fatores que não estão previsíveis, eles acontecem de forma positiva, né? Porque tu tem 4 milhões em open deals, né? Em propostas abertas, e ninguém compra, e você está fazendo tudo certinho, aí é um azar, né? Mas tu tem 4 milhões em propostas abertas e todo mundo fecha antes do prazo, pô, tu deu sorte. Mas, cara, né? O azar é o quê? É quando sai dos indicadores, e a sorte é quando os indicadores vêm muito para positivo, né? Essa é a sorte, é o conceito correto, né? Não é senta aqui, caralho, vai vir alguém aqui e vai comprar de mim do nada, né? Ó, temos um comentário aqui do Thiago Souza. Análise de dados é tudo. Vi sobre o iFood em dias de jogos do Flamengo e do Corinthians. Muitos entregadores deixavam de entregar. Daí o app ajustou em cima dos jogos do Campeonato Brasileiro.
Ou seja, deve ter aumentado ali o valor de pagamento, deve ter feito propostas diferentes para que esses não deixassem de atender seus clientes. Ele entendeu a demanda para gerar uma previsibilidade. Eu lembro que teve Perfeito. uma entrevista dele também, quando ele conta que não tem como não usar a inteligência artificial por conta da velocidade de resposta em alguns momentos. Quantidade, né? Ele fala que muita gente fala entrando em contato na hora do almoço, muita gente entrando em contato na hora do jantar. Se eu colocar apenas seres humanos, eu não vou conseguir atender. E aí ele tem um atendimento especializado nos outros horários, um atendimento forte, muito forte com o IA É. nesse período para ele poder dar vazão. Porque o cliente não quer saber se é humano ou se é inteligência artificial, ele quer ser atendido. O problema tem que ser resolvido. A Então, gente já usa inteligência artificial, ligação por IA, a ligação por robô há 1000 anos, né? Quem nunca tomou a ligação da American Express, da Visa? Ah, esse parada é fraude. Aí você tinha que, quando não era ladrões fazendo isso, mas digite um para aprovar e não aprovar. Então você não se sentia constrangido porque um robô te ligou, porque você sabia que era algo que era só aquilo, né? Mas tem isso várias vai. ações nesse sentido, né? A Domino's, ela mapeou o mercado de entrega de pizza e entendeu que se eu entregasse em menos de 30 minutos, eu iria vencer a concorrência de todo mundo. Eles criaram aquela campanha de que se a pizza não chegar em 30 minutos, vai ser de graça. Né? Existe o caso agora, está acontecendo o caso do 99 táxi. Né? O 99, quando você pede Uber, todo mundo aqui já pediu Uber. E, cara, qual que é a coisa mais irritante do Uber? Fala para mim. Quando cancela e demora pra caramba. Exatamente. Agora o 99 está com a campanha, não sei se chegou a ver, eu vi ontem no metrô indo para o jogo, que se você pedir o carro e em 99 segundos ele não localizar, a tua corrida vai ficar 15% mais barata. Pô, Então, ele quer incentivar o usuário a usar para falar, cara, não, esse erro que o Uber tem, eu não vou cometer. Então, é entender de fato o perfil de cliente, comportamento, o que está impedindo, né? Não tem mais perguntas aqui, né? vou olhar aqui agora. E aí eu vou fazer uma conexão com uma dúvida que vai gerar aqui em cima de mercado travado, falta de lead e o vendedor desmotivado. Mas o Thiago também perguntou: as maiores vendas de vocês são de trabalho de growth marketing ou indicação? O nossa principal base de vendas é indicação. Depois da indicação, tu tem um quadro aí, Isla? Eu não lembro de cabeça. Tá, não, tá apagado aqui. Mas aí, Indicação, putz, qual que é, Isla? terceiro é inbound, primeira é indicação, o segundo é recompra, Indicação, agências, inbound. Putz, não vou lembrar de cabeça. depois eventos e por último listas. Não, eventos é muito grande também. Eventos está junto de indicação, não? Não, Bom, então não lembro de cabeça, é turma. indicação, eventos e inbound, são os três primeiros. Vamos fazer o seguinte, a gente pode fazer um post, soltar para vocês na semana que vem, com a gente tem uma tabela onde a gente classifica a temperatura de cada lead baseado na sua origem, tá? Obviamente a gente faz um lead scoring, que é a pontuação de cada lead por base em outras características, não só a origem, como o cargo, como o tamanho da empresa, mas a gente tem uma temperatura que, se a pessoa vem através de um evento, por exemplo, ela está bem quente. Então a gente tem 3 temperaturas e aí tem alguns canais de aquisição lá. Por que que a Isso é nossa legal, isso indicação é muito afeta a forte? previsibilidade, né? Isso Hã? afeta a nossa previsibilidade, porque dependendo Totalmente. da origem ele é mais rápido mesmo, isso é importante. Totalmente, totalmente. Com certeza absoluta para a gente, o mais frio é o outbound frio, né? Então, se eu tenho 100 leads de outbound frio, só a minha venda é diferente se eu tiver 100 leads de vindo de evento. E aí, só para destacar, a nossa indicação, na verdade não é indicação não, Isla, né? Não é indicação, porque a indicação dos sócios, nossa, porque os sócios estão na É rua, né? networking dos sócios, Indicação vamos dos estar. sócios é o network que a gente cria, são os eventos que a gente dá palestra, são, né, os movimentos que a gente faz. Então, tem que olhar lá. Não sei de cabeça, turma, mas é por aí. Eu lembro que são 5 campos que a gente trabalha. O importante é que eles funcionem. A indicação, para deixar enfatizar novamente, a indicação o Mota participou de um evento de empresários no lugar X. Lá ele vai conversando com as pessoas, vai desenvolvendo um relacionamento e consegue executar um cadastro Boa, de um boa. lead novo ali. Para a gente, indicação é diferente do mercado. A nossa indicação é a indicação dos sócios, que é a indicação de quando a gente está fazendo network. A gente tem pouca indicação interna
como acontece para a gente? Acontece muita indicação do cara que era o diretor de uma empresa ir para outra empresa. E aí Né? lá e faz Então, aí funciona maravilhosamente bem, porque ele já entendeu o nosso trabalho e leva a gente para outra companhia. Né? Então, acaba também por conta de uma entrega, apesar do nosso modelo ser um modelo de as coisas serem perenes, a gente constrói coisas que ficam para a empresa, eles só nos contratam para uma reciclagem de uma nova equipe que chegou, e aí contratam a gente novamente nesse formato de recompra. O Jairo Martiniano falou o seguinte: um processo de um cliente que se resolve rápido, enquanto o normal seria 90 dias, e foi sorte. Foi o comentário isso que ele aí. fez. De Exatamente um isso. modo Você geral, foi sabe. sorte. Não dá para taxar também que talvez o vendedor fez um processo melhor, acertou algumas coisas e tal, mas conceitualmente é isso aí. Se ele consegue fazer isso, ele mapeia, transforma em processo e passa a ser 30 dias, deixa de ser 90. Se é possível acelerar esse processo, não funcionaria dessa forma? Sim, se isso pode ser replicado, aí vira processo, né? Aí você multiplica a sorte. E aí, vamos lá, ilusão de sorte nas vendas. A pessoa vira lá, o líder explica que foi o mercado estava travado, foi falta de lead ou o vendedor desmotivado. Por isso que ele não deu sorte naquele mês. O mercado está ruim. É sempre olhando, né? Então, o primeiro passo é você ter um CRM, né? É óbvio que tem coisas que podem impactar o seu faturamento, que estão fora da sua zona de controle. Então, realmente, empresas que estavam vendendo para os Estados Unidos foram completamente impactadas por algo que está fora da sua zona de controle. Mas, se eu vendo algo para os Estados Unidos e bloqueou ali o canal, não tem mais como, cabe eu, como dono da empresa ou como vendedor, buscar outros canais. Né? Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é simples, mas é algo que eu posso fazer enquanto está dentro das minhas posses, né? Então, se o vendedor parou de vender, a gente tem que entender o que aconteceu. E o primeiro passo é ler os números, né? De um modo geral, é porque ele não está fazendo o volume de atividade que ele fez no mês anterior. É tão simples quanto isso. Tão simples quanto isso. Se você for olhar os indicadores, vai estar diferente. Né? Ele vai ter feito menos. E acontece bastante, tá? Quando o vendedor bate meta no mês, ele está vendo que o mês está bom, ele desacelera, que impacta, obviamente, se o ciclo de venda for mais ou menos 30, 60 dias, ele automaticamente, ou até às vezes inconscientemente, ele desacelera. E aí o mês seguinte ele não bate meta, toma fumo. Aí ele corre atrás, aí faz muita atividade, aí no outro mês ele bate meta e vive essa gangorra. Então isso é falta de consistência, falta de liderança acompanhando o volume de trabalho. Eu bem acho que o pessoal não pegou. Isso é ouro demais, sabe por quê? Porque se o cara entende que é por ciclo de venda, ele precisa prospectar por um período para colher no ciclo posterior, então, vamos dizer assim, o que você prospecta hoje, dia 5 é o que você vai colher no dia 5 do mês que vem. E aí você falou que o cara fez determinadas atividades no mês anterior que não está fazendo ou deixou de fazer no final do período por conta de ter tido sorte, porque está dando resultado. Então você que está nos ouvindo, você precisa começar a prestar atenção nisso, porque isso afeta diretamente o teu resultado. Nos primeiros 15 dias, os vendedores normalmente têm uma energia mais baixa, chega nos últimos 15 dias, quando bate o desespero, eles aceleram pra caramba e aí conseguem ter um bom resultado. Aí chega de novo, vive esse ciclo de desaceleração e aceleração. Que é nocivo, né? Justamente para a previsibilidade do negócio, né? É muito difícil você prever algo se não tem consistência. O próprio significado da palavra, né? Então você precisa ter consistência. Por isso que é tão importante, turma, a gente ter processo, ter método, ter playbook, ter as pessoas respondendo quando o cliente reclamar de preço, todo mundo responder igual. Quando as pessoas falarem que vai conversar com o sócio, todo mundo responder igual, porque através do padrão a gente consegue identificar os gaps de melhoria. Então, se está todo mundo falando a mesma coisa e não está funcionando, a gente vai alterar aquilo para ir melhorando. Então... Uma pergunta aqui: quem aqui trabalha com script? Tem um padrão de script na empresa? Responde sim, por favor. Quem não tiver, obviamente, responde não. Só para a gente ter uma ideia de quem tem padrão de atendimento, padrão de resposta. Vou fazer a última lembrança, hein? Lembrando que se bater 50 aqui, a gente vai liberar o curso mais vendido na Mola Educação, as 10 ações de vendas
curso completo de vendas, mas tem que bater 50 aqui em cima. Manda aqui para os seus amigos, manda para o seu time, para outros vendedores. Batendo 50, a gente vai liberar o principal curso que a gente tem do Malavota de vendas. Ó, Tá? Com tá todos os respondendo que passos tem sim, de ó. operação. O pessoal tem script. Então, estão usando o script para poder responder igual. E aí tem uma resposta, um padrão para todo mundo. Vamos para o segundo bloco aqui. Onde as empresas perdem previsibilidade? A gente falou de algumas coisas, né? Vendedores jogados à própria sorte, sem método nem preparo, processos inexistentes ou frágeis e falta de treinamento contínuo entra na zona. Eu acabo fazendo o time entrar na zona de conforto. Ou seja, aí é outra pergunta aqui. Agora eu vou fazer uma CRM, pergunta. quero saber se o povo tem CRM, pô. Ah, essa é boa. Escreve aí CRM quem tem CRM, para a gente saber. Se você Escreve usa, CRM se você tem CRM. e se usa, né? Essa parte é mais importante, pode até ter, né? Vai lá, vamos para o próximo. Olha só que interessante os dados que falam sobre isso. 70% dos vendedores não recebem treinamento. A maioria se descreve como autodidata, o que compromete a consistência e a padronização da operação. Agora, posso falar uma coisa, Isla, também? Com certeza, a maior parte das empresas não treina os vendedores, mas existem empresas que treinam os vendedores, mas não é sala de aula, e os vendedores não conseguem também enxergar isso, né? A partir do momento que o teu líder vai contigo em uma reunião, ele está te treinando, meu filho. A partir do momento que ele entra numa reunião com você, participa, mostra como se faz, ele está treinando. Então, toma cuidado para você. Ah, minha empresa não me treina. Cara, o cara está contigo, o cara está te dando feedback, o cara está te orientando, o cara está te guiando, ele está fazendo... Isso é um formato de treinamento. Existem vários tipos de treinamento. A sala de aula, para você aprender, é um formato, é um modelo de aprendizagem. Vamos deixar, para ficar bem claro. Pega uma pessoa que não sabe nadar e eu boto ela na sala de aula, explico ela como nadar e eu jogo ela dentro da piscina, qual a chance disso funcionar? É baixa. Porque não é apenas com conhecimento técnico que eu consigo performar. Então é muito importante a gente entender que existe a fase do conhecimento técnico, que eu preciso absorver algo que eu não sei. Existe a fase do treinamento, que são vários formatos. Então eu posso treinar em uma simulação, que a gente chama de roleplay. Eu posso treinar no campo de batalha, que é esse modelo que eu acabei de falar, onde o seu líder vai contigo, ou até o seu par, não necessariamente você ser um líder, vai contigo e você observa ele, depois vocês fazem junto, depois você faz sozinho e ele te dá orientação. E existe a fase do campo de batalha, onde você está por você mesmo. Então, são níveis diferentes e momentos diferentes. Talvez na sua empresa faça um, talvez faça outro, talvez não seja tão consistente, mas todo treinamento ele é fundamental para a evolução da área comercial. Não dá para fazer só um modelo, tá? Não dá. Lá não tem negócio de sala de aula. Talvez não tenha esse formato, mas tenha outros. Então, use a informação. E se está faltando um conhecimento, é que solicita, que aí, talvez o próprio líder não saiba que você está precisando disso. E vamos falar também de autorresponsabilidade, Manta. Como que o vendedor ou o líder consegue se resolver? Ele sabe que tem um déficit, ele já sabe que não está funcionando, ele tem canais como esse aqui que a gente está fazendo agora, uma live como essa, explicando para ele como gerar crescimento previsível, mas o líder sempre terceiriza para a empresa o desafio de não aprender a fazer alguma coisa. O líder terceiriza? Ele está falando, mas a empresa não dá o treinamento, mas o que o líder pode fazer? O que o vendedor pode fazer? Cara, isso é muito bom, cara. O que é a empresa, irmão? O que é a empresa? É um ente distante? Bom, a empresa é a soma do trabalho de cada um. O que é a empresa? A empresa não faz. Quem que é a empresa? Quem é? Quem é? Quando você liga aí um tijolo te atende? Vou ligar para a empresa, é um tijolo que te atende. A empresa é a soma do trabalho e o esforço de todo mundo. Se não está tendo treinamento, não é a empresa que não tem treinamento, é vocês que não estão fazendo a porra do treinamento. Qual a dificuldade de entender? Não, eu preciso usar aqui, ó, falando que a médica mandando assim, eu preciso ir no médico. Mas aí o hospital não me ligou. Porra, irmão, vai, pega o telefone, liga para o hospital, marca a tua consulta, vai no hospital presencialmente, vai na emergência, dá o teu jeito. Porra, mas o hospital tá lá, longeão, o hospital é muito difícil. Porra, faz a tua parte. A empresa não tem treinamento.
se a empresa for estruturada, grande, né? Normalmente nossos clientes são clientes grandes, que tem estrutura. Levanta a mão, vai no one-on-one, fala com o teu líder, solicita que você tenha um treinamento. Ah, não, minha empresa, meu irmão, minha empresa não quer o meu sucesso, nem do meu time. Eu digo, difícil, né? Porque toda empresa, ela nasce para gerar lucro e com isso crescer, contratar mais gente, gerar mais lucro, crescer e fazer com que as coisas andem. Mas mesmo assim, se a empresa não quer dar certo, mas você e seu time querem dar certo, junta vocês, convida alguém na internet, convida um empresário, convida um consultor, faz uma vaquinha, faz vocês, estuda no YouTube, abre um vídeo. Nossa, quantos vídeos a gente tem no nosso canal só falando de treinamento de vendas? Assiste os vídeos. Vai para cima, meu irmão. Essa parte depende de você. Pega aí. 2 dados agora muito fortes. 61% das empresas não oferecem avaliações de desempenho, enquanto 70% não aplicam consequências claras ao atingir ou não as metas. Aquela famosa penalidade. Mas é aquela história de não controlar, né? Então tá tudo bem. A grande verdade é que em vendas, de um modo geral, as pessoas pagam muito mal, né? Então o risco, de um modo geral, fica na conta do vendedor. Então eu pago mal ele, é um salário fixo baixo, e o risco é dele. Se ele trabalhar muito, ele vai ganhar dinheiro, mas se ele não trabalhar, meio que tudo bem. Então não cobro muito também, porque ele ganha pouco. Fica uma situação meio permissiva, né? E aí não gera previsibilidade, né? Volta com o problema do crescimento previsível. Como é que ele vai crescer se ele não tem controle, se ele não pode pedir, exigir alguma coisa? O meu conselho para esses empresários que pagam baixo começa a pagar bem. Porque se você começa a ter um salário fixo alto do vendedor, irmão, tu não vai deixar ele não fazer as atividades. Tu vai ficar em cima. Tu vai porque vai doer no teu bolso, tu vai ficar indignado. E aí você vai se movimentar. E o cara vai ter um motivo para se movimentar porque ele sabe que ele não vai conseguir aquilo em nenhum outro lugar. Então você começa a criar um ciclo virtuoso, né? E não um ciclo de destruição, porque no final do dia todo mundo precisa pagar suas contas, né? Imagina a cabeça do vendedor que tem um salário fixo de R$ 2.000. Ah, mas pode ganhar 15. Primeiro, alguém já ganhou 15? Segundo, e nos meses que não ganha 15, ele continua pagando aluguel, prestação de casa, prestação de carro, e aí? Como é que vive a saúde mental desse vendedor? Então, tem que estar um pouco mais, tem que pagar mais para o vendedor poder se incomodar, para você poder se incomodar, para você cobrar mais, para ele entender que se ele perder, ele vai para o mercado que está canibalizando a área comercial, você vai acelerar suas vendas. E aí você vai poder cobrar do jeito certo, né? Não é cobrar por cobrar, não é cobrar venda. Isso é muito importante, não é cobrar venda, é cobrar as atividades que vêm antes da venda. E a gente fala sobre plano de ação. Sem plano de ação, nem o melhor talento resiste. Ou seja, o cara está muito bem lá, é um cara bem treinado, tem as técnicas necessárias, mas se você não tem um plano de ação, até ele mesmo vai se perder nesse fluxo aí, sem processo na empresa. Agora, vamos tentar ajudar o pessoal aqui de forma prática. Como que a gente consegue construir crescimento previsível? Mota, qual é o primeiro passo que cada ser humaninho que está aqui precisa fazer para poder gerar e construir esse crescimento previsível? Como a gente falou, né? A gente precisa ter indicadores. Então, o primeiro passo é registrar nossas ações. Tá? Então, ideal é você ter um CRM. Mota, CRM é muito caro. Usa o Bitrix, que é de graça. Mota, mas eu não sou bom de essas coisas de online, então vai no Excel. Mota, se eu não sei usar Excel, vai no caderno. Mota, mas eu não tenho caderno. Compra o caderno. Aí você vai começar a anotar. Por quê? Como a gente falou, para você ter uma previsibilidade, você precisa ter histórico. O que eu vou anotar? Eu vou anotar o meu volume de trabalho. Sem volume de trabalho, eu não consigo prever nada. Então, você vai anotar quantidade de empresas por dia que você tentou falar. Você vai anotar por dia a quantidade de empresas que você conseguiu falar. Você vai anotar a quantidade de empresas que você avançou para uma reunião. Quantidade de empresas que você avançou para uma negociação. Quantidade de empresas que você avançou para fechamento. E quantidade de empresas que você realmente concluiu. E, obviamente, o faturamento dela. Se você começar assim, fazer exatamente isso que eu acabei de falar, você vai começar a entender onde e para onde você está indo.
Então, passos bem simples. Então, você precisa anotar tudo que você faz ao longo do mês, do dia a dia, né? Por dia e ao longo do mês, para você poder ter isso. Qual é o outro passo? Beleza, comecei a anotar. Legal, agora o que que eu faço, Mota? Eu preciso comprar alguma coisa, eu preciso contratar alguém, uma pessoa específica. Como é que eu faço para. Então, eu comecei a anotar. A partir do momento que eu comecei a anotar, eu vou começar a entender onde são os meus gaps. Ou seja, cara, eu estou ligando para 100 pessoas por dia e ninguém me atende. Aí você tem um problema de conexão. Ou então você vai olhar lá que na fase de negociação, você está fazendo várias negociações, mas não fecha ninguém. Aí o seu problema é de negociação e fechamento. Então você vai começar a identificar. Quando você começa a identificar, você vai começar a registrar também o que está dando certo, o que está funcionando. Então, o que isso vai começar a te trazer? Clareza e presença para os argumentos que dão certo. Então, quando o cliente reclama que vai falar com a esposa e eu falo isso, cara, passa, eu quebro essa objeção. Lembrando que contorno de objeção não existe. Se você contornar a objeção vai continuar lá. Você precisa quebrar a objeção, você precisa destruir a objeção. Então, você vai começar a entender que as objeções que você quebra, elas estão funcionando. Maravilha, estão virando venda. A partir daí, pessoal, tem algo maravilhoso que surge, que se chama playbook de vendas. Você começa a anotar quais são os passos e os caminhos que estão funcionando e você começa a criar um padrão de atendimento, que é o famoso playbook. Playbook nada mais é do que as informações que são importantes para o vendedor dar certo. Então vai ter lá a informação sobre o mercado, vai ter lá sobre a informação sobre a sua empresa, vai ter informação sobre os produtos e vai ter informação sobre técnicas de vendas. Dentro disso, vai ter a matriz de objeção, que é isso, vão ter todas as objeções e as suas respostas. Vai ter a matriz de qualificação, quais são as perguntas que você tem que fazer para que você saiba se aquele cliente é realmente um cliente potencial para você. Vai ter os scripts que você vai usar, vai ter o fluxo de quantidade de mensagens que você vai fazer na fase de contato. Então, ela vai começar a documentação do que dá certo na tua companhia. E ele é um organismo vivo. A partir do momento que você vai estar usando, você vai estar vendo que coisas são melhores, você vai estar sempre melhorando ele. Agora, uma pergunta. Você que está aqui, na tua empresa tem isso? Tem um playbook vivo que tem matriz de qualificação, matriz de objeção, tem modelo de fluxo, tem tudo que você precisa fazer. Um vendedor novo chegou hoje. Se ele pegar isso, ele vai conseguir executar? Ou isso nem existe? Ele tem que ficar perguntando para todo mundo ao redor dele como é que faz, como é que liga, como é que responde. Essa é uma pergunta que eu queria que você respondesse. Tem ou não tem? É isso aí. E aí tem um comentário muito legal aqui de alguém que pegou o que tu explicou, Mota. Em cima disso, Boa, você já vai ter 100 empresas, cheguei à previsão de 30, que converso com um e fecha, daí eu tenho um padrão. Ou seja, para ele está dizendo que se ele falar com 100, ele vai conectar com 30 e vai fazer uma venda. Se esse é o teu padrão... E não precisa se acomodar com o padrão, né? Essa é a tua realidade hoje, é uma fotografia das ações que você está fazendo. Cara, eu acho que fechar um para isso está ruim, porque eu estou vendo que eu estou dando... Cara, quantas vezes eu saio de reunião de venda e falo, caralho, dei mole aqui. Né? E aí você começa a melhorar o teu processo. Aí você começa a ver, cara, tem como eu melhorar isso. Cara, de 100 para 1 no final, não tá bom. Eu vou começar... Aí você começa a melhorar seus argumentos, você começa a aumentar, porque as pessoas não compram e a desculpa universal é preço, porque ela não teve a segurança necessária para fazer a compra. Então você começa a entender, cara, eu tenho que aumentar um pouco mais a autoridade, eu tenho que mostrar um pouco mais cases sobre o mercado. A gente, por exemplo, que atende múltiplos setores, né? A gente atende os maiores players do mercado financeiro, os maiores players do mercado de indústria, os maiores players do mercado de educação e por aí vai. A gente, quando fazia uma proposta, uma apresentação da empresa que mostrava todos os mercados juntos, isso causava uma taxa de conversão X lá, não vou lembrar de cabeça. Uma taxa de conversão, vamos falar de 2%. Quando a gente segmentou a apresentação comercial para fazer a apresentação comercial nichada, ou seja, no setor financeiro, ele vai ver lá que a gente trabalhou com o Sicoob, com a Cressol, com o BTG, com a QI, ele tem mais segurança. Então, eu consigo melhorar os meus fechamentos porque eu alterei um pouco o meu processo de vendas, né? Uma ferramenta do processo de vendas. Então, é muito importante você avaliar isso. E aí, aqui o Thiago deu outro insight que é fundamental, né?
que é toda reunião é bom gravar, que aí você vai ver pontos fortes e fracos. Aí ele botou aqui, mesmo que não feche a venda, você vai ganhar um conhecimento top. E aí, Thiago, aproveitando, até passei para a equipe fazer isso, né? A gente indica para os nossos clientes também, que é toda sexta-feira o vendedor separar uma reunião boa e uma reunião ruim que ele teve. Primeiro para ele, quando ele tiver a reunião ruim, ele anotar, né? Ficar presente para isso, uma reunião boa. E aí na sexta-feira, com o líder, ele consegue bater essas reuniões boas e ruins e até passar o conhecimento para todo mundo, né? Do que está funcionando. É um exercício muito bom de treinamento que você pode aplicar na tua empresa. Um outro ponto, retomando uma fala do Mota, ele falou que você tem 5 pontos para anotar, né? Com quantas pessoas você falou até o fechamento. E aí você vai vendo esses números. Comecei falando com 100, conectei com 30, mandei proposta para 20. E aí você vai ver onde está o seu maior gap. Isso aí. Se é na abordagem, se é na apresentação de proposta, onde que está caindo o maior número. Aí você vai começar a ter uma noção de qual parte do funil você está tendo maior desafio. E Mota, e como que o treinamento e o desenvolvimento contínuo podem ajudar essa empresa a ter melhores resultados? O nosso resultado está diretamente de qualquer pessoa, em qualquer setor, seja físico, empresarial, mental, espiritual, está em ritmo e consistência, né? Então, você que quer ter mais intimidade com Deus, você vai estar fazendo mais, indo mais à igreja, vai estar lendo mais a Bíblia. Você quer ter mais intimidade com vendas, você vai estar treinando mais, você quer ter intimidade mais com a bola, você vai estar andando com a bola para cima e para baixo. Você quer ter mais intimidade na medicina, você vai estar lendo mais livros, você vai estar indo mais para o consultório. Ou seja, quanto mais próximo eu estou das coisas, quanto mais eu faço, melhor eu fico. É um processo natural, filosófico, inclusive. Então, se eu vou para a academia todos os dias e eu pego 100 quilos no supino, se eu deixar de ir uma semana, eu vou pegar menos, eu não vou voltar no peso que eu estava. Então, o não treinamento faz com que você piore. Não é que o treinamento faz você melhorar. Sim, o treinamento faz você melhorar. Mas se você não treinar, você piora. Então, é fundamental que a gente bate muito nessa tecla, que sim, o treinamento... Agora, são os múltiplos treinamentos. Mais uma vez, não, ler um livro é um treinamento? Ler um livro é um objeto de aprendizagem, é uma ação que você pode fazer, mas não é única. Você precisa ter múltiplos pontos de treinamento. Então, a gente tem um PowerPoint, é um objeto de aprendizagem, um livro é um objeto de aprendizagem, um checklist é um objeto de aprendizagem, uma aula presencial é um objeto de aprendizagem, um treinamento ao vivo, online, presencial, são objetos que a gente precisa utilizar para que a gente consiga absorver o conhecimento. Até porque as pessoas têm formas diferentes de absorver o conhecimento, né? Então, o treinamento ele tem que embarcar todos esses tipos de perfis de cliente, de usuários. E você que está aqui até a esse momento, eu quero te fazer uma pergunta. O que você quer saber de crescimento previsível? Qual é a tua maior dúvida com relação a isso? Lembrando que crescimento previsível é fruto de método, de preparo, de treinamento, de processo. As pessoas precisam repetir para a gente poder prever, como o Mota falou. Você pega um monte de cálculo, um monte de informação anterior para você poder dizer o que pode acontecer no futuro. E aí é um ponto que as pessoas precisam também ter paz no coração, né? Previsibilidade é garantia, Mota? Ter esse cálculo é garantia de resultado? A previsibilidade é a segurança necessária que a empresa tem para poder tomar as decisões. Então, é certeza que vai bater? Não, por isso que é uma previsão, né? Então, mas é assim que a empresa planeja, é assim que a empresa toma as principais decisões de crescimento. Então, o famoso forecast, que são os números, os clientes, as propostas que estão para fechar no próximo ciclo, é o que faz com que a empresa saiba se ela pode acelerar mais no marketing, se ela deve diminuir, se as coisas estão indo bem, se as coisas estão indo mais, se tem que apertar mais o time de venda, se não tem que apertar. Então, sem sombra de dúvidas, com informação que a gente combate o não resultado. Agora eu vou fazer umas perguntas que mandaram para a gente ao longo da semana
E aí a gente vai para essa parte do bloco final. E se você quiser mandar a sua pergunta também, no seu desafio, na tua operação, com relação à previsibilidade, time de vendas, também manda para cá. Não Que a gente batemos vai a te meta da responder. live de hoje, então fica para a Não teve próxima. curso gratuito. Fica para a Sexta-feira que próxima. vem, acho que o povo não quis ganhar curso gratuito. Ninguém quer Vamos embora. previsibilidade. Mas e quando, Mota, o mercado realmente está ruim? Ainda dá para ter crescimento previsível? Tem uma frase do Flávio Augusto que ele fala que a Argentina está há 20 anos na decadência. Ele tem vários amigos que ganham dinheiro na Argentina, né? Então, turma, não tirar desculpa de lado. Sabe por quê? Porque se realmente está tudo ruim, tu vai dar um jeito, tu vai mudar o mercado, tu vai mudar o produto, tu vai dar o teu jeito mesmo. Vai dar o teu jeito. Quantas empresas, né, mudaram de... Acho que a Honda, que era liquidificador, e aí criou a Mota. Colgate era sabonete, virou pasta de dente. Samsung era loja de venda de peixe. Pô, hoje constrói. Aí o Thiago pedindo, tá cavando, tá cavando. É um combinado, meu irmão. A gente tem que botar 50 aqui. Vamos embora, é uma construção junto para desbloquear os prêmios. Mas dá tempo ainda. Só acho que você está muito fraco, porra. Vamos embora. Vamos lá. Até que Felipe, ponto obrigado. o vendedor... essa pergunta, vamos trocar a pergunta aqui. Como convencer a diretoria a investir em treinamento? Convencer. Legal. Mas eu teria que entender o cenário, né? Porque, vamos lá, eu convenceria como? Eu pegaria a foto do Neymar, eu pegaria a foto do Usain Bolt, eu pegaria a foto do Michael Phelps, eu colocaria um slide só e falar assim, o que esses caras fazem para ter resultado? E aí, meu querido vendedor, o seu líder, ele vai olhar e vai falar, esse cara treina, esse cara tem consistência, esse cara, para ele não tem final de semana, não tem Natal, não tem aniversário, para ele tem objetivo, foco, garra, consistência. E aí você vai falar assim, que mais? Assim, ele treina todo dia, tudo isso é para ele treinar. Então, beleza. E eles são os melhores do mundo. Então, se os melhores do mundo treinam todos os dias, por que eu gostaria de ser o melhor do mundo? Ainda não sou. Aqui na tua empresa, meu líder, não treino. Aí o cara vai falar assim, pô, realmente, cara, se o Messi treina, né, para jogar sábado, se o Messi treina segunda, terça, quarta, quinta, sexta para jogar sábado, por que meu time não vai treinar? E aí você já traz, no outro slide, você já traz sugestões. Aí já usa aí o que a gente tem falado sobre conhecimento técnico, sobre treinamentos presenciais, sobre treinamentos acompanhados, sobre shadowing, sobre coaching, sobre os diversos formatos que a gente abordou nessa live. Exatamente. E última pergunta, você já viu empresa que batia a meta por sorte virar uma referência em previsibilidade? Quem bate meta por sorte? Pode bater meta um mês por sorte. Agora tá ligado todos os meses. Vai bater um ou cada 12 meses ele bate 4. Ele pode bater meta por sorte e no outro mês ele não vai bater meta por azar. Né? Então, você quer tocar teu negócio, deixa a vida me levar, entra no carro, fecha o olho e vai andando. Pode ser que você chegue do outro lado, né? Tem um filme que a mulher, ela fecha o olho e atravessa a rua, assim. Pode ser que as pessoas não te atropelem, pode ser, mas é bem provável que te atropelem. Então, meu irmão, vamos parar de palhaçada, né? Uma pergunta, Mota. É verdade a frase que quem não está crescendo está diminuindo? Quem não está crescendo está morrendo. Está morrendo? Quem não está crescendo está morrendo. Então, a gente pode considerar que a pessoa está feliz aqui, que está batendo meta, está atingindo os resultados, mas todos os meses são iguais. Não, quem não está crescendo está morrendo pelo simples fato que a gente mora num país onde a Selic é 15%, a inflação é 5%, né? A Selic é 15%, a inflação é 5%, e o mercado, os diferentes mercados, eles têm crescimento diferente. Então, se o teu mercado está crescendo 10% e você está estagnado, você está morrendo. Alguém está crescendo mais que você. Né? Se você está diminuindo. Ao longo do tempo, se a gente for colocar isso ao infinito, você vai tender a zero. Então, queridão, crescer é a sua única opção.